pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, mais uma vez com vocês aqui na TV Educação, programa hashtag Fique em Casa Aprendendo, para mais uma aula de matemática para os alunos da terceira série do ensino médio, turma. A gente está estudando geometria analítica, o estudo das cônicas. A gente vai começar hoje a terceira cônica, né? Nós já falamos aqui da elipse, nós já falamos aqui da hipérbole, e agora a gente vai falar da parábola, certo? Quem ainda não assistiu essas aulas, está lá na plataforma, convido vocês a atualizar o conhecimento sobre geometria analítica. Tem todas as aulas de geometria analítica, desde o estudo do ponto até o estudo das cônicas, tá? Então é importante que quem não acompanhou todas as aulas, revise esse conteúdo lá, já está disponível para vocês. Ok, galera? Então hoje a gente vai fazer o estudo da parábola. Aquela aula teórica, né, turma? Aquela aula onde a gente vai conhecer o que é a parábola, como é que ela é formada, né? Quais são os seus elementos, quais os elementos que compõem a parábola, suas propriedades, certo? Então a gente vai ver aquela parte mais teórica, depois a gente vai falar de equação da parábola, depois a gente vai resolver exercícios com parábola, vem caindo questões do Enem sobre esse assunto, então é importante que você esteja atento, certo? Então vem comigo, pessoal. Olha só, a primeira coisa, a gente vai trabalhar o conceito da parábola. O conceito é a ideia, né, turma? A ideia, o que é aquele conceito? Olha, vocês já ouviram falar falando de cônicas, né? A hipérbole é uma cônica, a elipse é uma cônica, mas por que esses elementos da geometria elas são chamadas de cônicas? Porque elas são tiradas, vamos dizer assim, do cone. Daquele cone que estudou lá na segunda série, na geometria espacial. Tá? Então, esses elementos eles são tirados a partir do cone. Como assim, professor? Você vai fazendo seções, seccionando o cone. Olha só, eu tenho aqui um cone, ó, certo? Tem um cone, que é aquela figura que tem a base, né, circular, e todos os pontos do círculo convergindo a um ponto. Tá? Isso aqui é uma figura chamada cone. Se você quiser recapitular, tem aula da segunda série sobre esse assunto. Então, o que eu fiz aqui, galera? Eu passei um plano alfa, né, fazendo uma espécie de corte, cortando o cone. Então, quando você faz isso, você encontra aqui uma seção. Ó. Perceba que foi formada uma seção. Ó. E essa seção aqui formada, ó, que nós temos uma parábola. Está destacado aí. Então, a parábola é formada por essa seção que vai cortando o cone. Se esse plano for um plano, por exemplo, horizontal, vai formar uma elipse. Então, todas essas figuras são chamadas de cônica porque elas são tiradas a partir do cone. Certinho? Então, essa figura aqui, ó, essa aqui, ó, uma parábola, essa aqui é a nossa parábola que nós vamos estudar. Então, esse é o conceito, né, de parábola. Vamos definir, vamos dar definição matemática do que é uma parábola. O que eu preciso para compor uma parábola? Então, o que é a definição? Vamos ler aqui a definição. O lugar geométrico dos pontos de um plano alfa, então você tem um plano geométrico aqui alfa, equidistante. O que significa a palavra equidistante? Significa a palavra mesma distância, tá? Um plano alfa equidistante da reta D, diretriz, e o ponto F é chamado de parábola. Veja só, eu tenho um ponto aqui fixo, F. Esse ponto fixo aqui, ele recebe o nome de foco, certo? E eu tenho aqui uma reta, tá? Que eu vou chamar de reta diretriz. Já a gente vai falar de foco e reta diretriz. E aí o que acontece? Eu tenho aqui alguns pontos, ó. Um ponto P, um ponto S. Então veja bem, eu vou colocar aqui a distância desse ponto P para essa reta D. Distância do ponto P para a reta D e a distância do ponto P para a reta F. Olha só, vamos supor que essa distância do ponto P para essa reta D seja a mesma distância do ponto P para a reta F. A parábola vai ser formada por todos os pontos que têm essa característica.
todos os pontos que estão equidistantes, que estão a uma mesma distância da reta D e desse ponto F. Então, vamos supor agora que esse ponto S aqui, ele está uma distância do ponto F e está uma distância da reta D. Tá? Essa distância aqui é a mesma. Tá? Vamos supor que eu tenho um outro ponto aqui, S1, tá? Que também está aqui a uma mesma distância do ponto F e da reta D. Logicamente, nossa figura não está uma figura ideal, não está parecendo que é igual. Aí vamos supor, levando em consideração que estejam. E esse ponto V é a mesma coisa. Ele está a uma mesma distância do ponto F e dessa reta D. Certo? Então, turma, o que eu quero dizer? Que o conjunto, se eu pegar todos os pontos desse plano, que são equidistantes, que estão a uma mesma distância da diretriz, de uma reta diretriz e de um ponto, tá? Esse conjunto de pontos vão formar uma parábola. Vão formar aqui uma parábola. Certo? Então, isso aqui vai compor, vai formar esse elemento que nós chamamos de parábola. Então, o que é a parábola? Qual é a definição? É o conjunto de pontos de um plano que são equidistantes a um ponto F, chamado de foco, e uma reta D, chamada de diretriz. O conjunto desses pontos vão formar a nossa figura geométrica, que é a parábola. Beleza? Entendido? Muito bem. Então, esse é o elemento aqui. É assim que ele compõe, certo? Desse jeito que ele é confeccionado. E aqui está a sua definição matemática. Galera, vamos ver agora os elementos, né, que compõem essa parábola. Né? Quais são os elementos, todos os elementos que compõem essa parábola. Então, esse ponto aqui, V, ele é chamado de vértice da parábola. Vértice da parábola. Certo? Ponto V é chamado de vértice da parábola. Esse ponto F, tá, que é o ponto formador, né, a parábola é formada a partir desse ponto F e a fim dessa reta D, esse ponto F aqui é o chamado foco da parábola. Foco da parábola. Certo? Esse ponto F é chamado de foco. Essa reta D, que é um outro elemento formador da parábola, ele é chamado de diretriz. Tá? Então, a reta, vou chamar de reta D, tá? É chamada de diretriz da parábola. Beleza? Ok, turma. O que mais? Quais são os outros elementos? Aí você tem esse eixo por onde passa o vértice, tá? O eixo onde passa o vértice e passa pelo foco, ele é chamado de eixo imaginário, tá? É um eixo imaginário. Então, a reta onde passa ponto V e F, que contém o ponto V e o ponto F, ele recebe o nome de eixo imaginário. Beleza, turminha? Bom, qual outro elemento que compõe aí ao nosso vértice? Turma, essa distância aqui, ó, tá? A distância entre o vértice e o eixo diretriz, ó, tá? Então você tem o eixo imaginário, né? E aqui você tem a diretriz. A distância entre esse vértice, entre essa distância entre o foco e o eixo diretriz é chamado de parâmetro. Tá? Então, o que é o parâmetro? É a distância entre o foco e o eixo diretriz. Tá? Então, daqui para cá, nós chamamos de P. E a gente vai ver depois que esse elemento aqui é o ponto médio.
Nós vamos comentar depois, tá? Então, nós temos aí o parâmetro P, certo? Parâmetro P, certo? O que seria o parâmetro P? Distância entre o foco e a reta diretriz, tá? Distância, anotem lá, entre o foco e a reta diretriz. Beleza? Que nós chamamos de parâmetro P. Distância P. Tá? Olha, então acontece também o seguinte, né? Uma relação importante aí desse parâmetro é que esse vértice aqui é o ponto médio dessa distância aqui, ó. Ou seja, se a distância entre o ponto D e o ponto F é o parâmetro, tá? A distância entre o ponto D e o ponto F é o parâmetro, de D para V vale P sobre 2. E de V para F vale P sobre 2. Ou seja, esse vértice ele é o ponto médio, né, da distância entre o foco e a reta diretriz. Tá? Então é importante a gente anotar isso aí. Tá? Então veja que esse ponto V aqui, ó, de D para F, é a distância, é o P sobre 2. Tá? De D para V, desculpa, gente. De D para V vale P sobre 2. E de V para F vale P sobre 2. É o parâmetro dividido por 2, esse vértice aí sendo o ponto médio. Certo? Então são esses os principais pontos, né, os principais elementos que formam essa parábola aqui. Então, recapitulando, quais são os elementos? Você tem um eixo diretriz, tá? O eixo diretriz você tem um foco, que são os elementos principais, porque são os elementos formadores, tá? Então você tem a distância entre essa reta diretriz e o foco é chamado de parâmetro, certo? O ponto médio dessa distância entre a reta e o foco é chamado de vértice. O vértice ele é o ponto médio do segmento DF, ele vale P sobre 2. E todos esses pontos, né, eles passam por um eixo chamado de eixo imaginário. Tá? O eixo imaginário da parábola. Beleza? Então, esses são os principais elementos que vão compor essa parábola aqui. Certo, turminha? Olha só, o que a gente vai ver aqui, turma, também é como essa parábola pode se posicionar. Tá? Porque, veja bem, esse eixo imaginário, ele pode ser um eixo imaginário que é paralelo ao eixo X, ou posso ter um eixo imaginário paralelo ao eixo Y. Tá? A gente vai ver que essa parábola ela tem essa concavidade, que é esse espaço aqui chamado concavidade, voltado para a direita, ou concavidade voltado para a esquerda. A gente vai ver também que essa parábola pode ter uma concavidade para cima, ou pode ter uma concavidade para baixo. Tá? Isso vai depender de quê? Vai depender do teu eixo imaginário. Onde está o teu eixo imaginário? Se ele está sobre o eixo X, se ele é paralelo ao eixo X, se ele é paralelo ao eixo Y. Tá? Então, a posição do eixo imaginário vai definir onde a parábola está. Então, vamos colocar algumas situações. Ó. Tá? Essa primeira situação, você tem esse eixo imaginário aqui sobre o eixo X. Tá? Então, você pode ter uma parábola nesse sentido. Ó. Então, pessoal, aqui vamos ter a posição, olha. Perceba que você pode ter, né, essa concavidade da parábola voltado para a direita. Tá? Esse espaço aqui voltado para a direita. E você pode também ter essa concavidade voltado para a esquerda. Tá? Isso vai depender de quê? Vai depender da posição da sua reta diretriz. Vamos supor que a reta diretriz aqui está nesse sentido, antes do vértice, e aqui você tem
a outra posição da reta diretriz. Certo? Então, quando o eixo imaginário ele é paralelo ao eixo x, duas situações, com cavidade voltado para a direita ou com cavidade voltado para a esquerda. Também, turma, tem uma outra situação desse eixo imaginário está sobre o eixo x. Tá? Pode acontecer também. E quando a gente falar da equação da parábola, a gente vai ver que isso influencia no tipo de equação, de como você representa a equação da parábola. Tá? Que você pode ter, nesse caso do nosso desenho aqui, eu coloquei o eixo paralelo ao eixo x, mas o eixo imaginário pode ser o próprio eixo x. Certinho? Com a concavidade para a direita ou com a concavidade para a esquerda. Certinho? Bom, a outra posição, a outra forma que a parábola pode se apresentar é com a concavidade para cima ou a concavidade para baixo. Tá? Você pode ter as duas situações aqui. Por exemplo, essa primeira situação você tem aqui, ó, uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tá? Ou você pode ter uma parábola com a concavidade para baixo. Nesse caso, galera, o meu eixo imaginário ele é paralelo ao eixo y. Eixo imaginário paralelo ao eixo y. Certo? Você pode ter essas duas situações aqui, né? E aí também, o que vai depender, essa posição também aqui da reta diretriz. Tá? Você tem aqui uma reta diretriz abaixo do vértice, ou você tem uma reta diretriz acima aqui do meu vértice. Tá? Meu eixo diretriz. Ok? Então, são as posições que uma parábola pode se apresentar. E é importante a gente reconhecer isso, turma, porque a gente vai estudar a equação da parábola. Tá? E a equação ela muda de acordo com a posição. Quando a gente estiver estudando isso, a gente tem que olhar a equação e saber, olha, essa parábola aqui, ela está com o eixo imaginário paralelo ao eixo x. Tá? Olha, e voltado para a direita. Olha, esse aqui está com o eixo imaginário paralelo ao eixo x, com a concavidade voltada para a esquerda. Então, cada situação dessa aqui, ó, que a gente vai ver, ela vai ter um tipo específico de posição, né? Pode se posicionar. Tá? Além, mais uma vez, explicando que esse eixo imaginário pode ser o próprio eixo x ou o eixo imaginário pode ser o próprio eixo y. Beleza? Então, recapitulando o que nós vimos hoje, né? Hoje a gente começou o estudo da parábola, né? Que é a nossa terceira cônica. Estamos elipse, hipérbole e parábola. Vimos aqui na aula de hoje como é que eu consigo formar uma parábola a partir de um cone, né? O conceito, a ideia. Vimos também a definição, como é que geometricamente eu formo uma parábola. Eu preciso de um ponto fixo e preciso de uma reta diretriz. Conjunto de pontos que estão à mesma distância desse ponto F, dessa reta X, se eu juntar todos esses pontos aí, eu vou formar uma parábola. Tá? Então, mostramos como é que forma. Vimos também, turma, aqui os elementos que formam uma parábola. A reta diretriz, o eixo imaginário, a distância entre essa reta diretriz e o foco, que nós chamamos de parâmetro. Tá? Vimos a posição, como é que uma parábola pode se posicionar no eixo X, como ela pode se posicionar em relação ao eixo Y, e em relação à sua própria concavidade. Ok, turma? Então, espero que tenha entendido, espero que tenha ajudado. Já sabe, né? Hashtag fica em casa aprendendo.